e ele pediu para te falar sobre Marcos, capítulo 2, e o verso do 13 ao 22, fala sobre a vocação de Levi, o chamado de Levi, e falar um pouco também sobre o jejum. Então nós vamos ler esse texto um pouco longo. Marcos capítulo 2, e o verso 13 diz assim na palavra do nosso Deus: tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele o ensinava. E passando viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinha seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: o Senhor não necessita de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: pode porventura o filho da borda jejuar enquanto está com ele, o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dia virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Naquele dia, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odre velho. Do contrário, o vinho novo rompe o odre e torna-se o vinho e o odre estragados. O vinho novo deve ser posto em odre novo. Amém. Acabamos de ler um texto onde vai estar falando da chamada e da vocação de um homem chamado Levi. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Levi, conhecido também, que traz o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Ele também é conhecido por Mateus. Ele recebe um chamado diretamente de Jesus, e o seu chamado tem um significado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, quando ele chama esses homens, todos eles têm o seu propósito e o seu significado para fazer a vontade do Senhor. E Levi, o nome Levi significa unido ou ligado ou aderido em hebraico. O propósito da chamada de Levi, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, é conhecido como Mateus. Foi demonstrado, ou para demonstrar a graça de Deus sobre a vida de um homem pecador. Quando Deus escolhe, eu vou dar agora o nome Mateus, Levi e Mateus aqui, ele antes de ser chamado Levi, mas depois o livro dele vem com o título
Jesus, quando Deus, através de Jesus, escolhe Mateus, em uma pregação que ele está pregando, e Levi está sentado e Jesus olha ele e vai: segue-me. O que me chama a atenção nessa chamada é a prontidão de Levi. Porque quando Jesus chama, imediatamente ele se levanta, reconhece a chamada e vai seguir a Jesus. E naquele mesmo instante ele vai pegar Jesus e vão levar para um lugar onde eles vão se juntar e vão comer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali nós vemos Jesus, juntamente com aqueles pecadores. Levi era um homem que não era muito bem visto na sociedade, pois ele era cobrador de imposto. Então Levi não era muito bem recebido. E por Jesus ter andado pregando o Evangelho, fazendo milagre, então os escribas e os fariseus, ele vendo Jesus ali com ele, falou: mas como pode um homem santo, como pode ele comer ou entrar na casa de um pecador? Como pode? Então começaram a razonar em seu coração. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Mas Jesus, irmão, ele é especialista, Jesus é especialista. Jesus, ele vê Levi, um cobrador de imposto, e chama, e Levi segue a ele. Mas o que importa aqui não é o que Levi fazia, é o que Levi vai fazer após a chamada de Cristo. O que importa não é o que Levi era, é o que Levi passa a ser após ter um encontro com Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque nós for olhar direitinho, quem de nós não tem aqui um passado? Quem de nós não era algo errado ou não fez nada errado antes de ter um encontro com Deus? Como é que nós era? O importante não é o que nós fazíamos, mas sim o que nós fazemos hoje. O importante é como você é visto no dia de hoje, após ter um encontro com Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a chamada de Levi aqui mostra a misericórdia de Deus com o homem pecador, deixando um exemplo para nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que para o pecador, Jesus tem misericórdia. Que para o pecador, Jesus ainda ama ele, continua amando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando Jesus está na refeição com os pecadores, Jesus come na casa de Levi com muitos publicanos e pecadores e fariseus. O mestre da lei questiona os discípulos por que eles comem com cobrador de imposto e pecador. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus tem uma resposta, porque Jesus conhece, irmão, o coração. Jesus conhecia o coração daquele povo. Aí ele tem uma resposta dizendo: Jesus ouve o questionamento e responde: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas sim pecadores. A mensagem central de Jesus aqui é mostrar ao mundo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para perdoar, que Jesus veio para chamar aqueles que se havia perdido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós vemos aqui, Jesus veio para os que reconhecem. Jesus não veio, irmão, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, mas Jesus veio para quem reconhece sua necessidade de perdão e cura, não para os que consideram autossuficiente. Você conhece alguém assim? Jesus veio para aquele que reconhece que necessita, que depende dele, que precisa dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí ele diz aqui assim,
há uma diferença entre Jesus. A diferença entre Jesus e o fariseu o fariseu julgava e isolava. Antes de eu falar a diferença de Jesus, sempre tem alguém assim, você conhece alguém assim dentro da igreja, que julga e isola a pessoa? Essa é a diferença. A diferença do fariseu, ele julgava as pessoas e isolava as pessoas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas Jesus não, irmão, Jesus ele escolhia e oferecia salvação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus não isola ninguém. Jesus escolhe, Jesus escolhia e oferecia salvação. Isso mostra a necessidade das pessoas reconhecerem suas condições de pecadores para se aproximar dele. Às vezes, irmão, a gente quer ser juiz, julgar e isolar. E quando nós fazemos isso, a Bíblia vai dizer que nós vamos estar fazendo igual os fariseus. Mas ele errou comigo. Irmão, você nunca erra. Pastor Silvio, nós erramos. Nós erramos. A misericórdia tem que estar sempre na nossa boca. O perdão tem que estar sempre na nossa boca. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Não tem como dizer que tem Jesus e não perdoar. Não há, não tem como. Jesus está aqui dentro e não sair perdão daqui, não importa qual foi. Mas pastor, é porque você não viveu o que eu vivi. Não importa o que você viveu. Jesus já nos deu o exemplo. Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Ele foi deixado pelos seus discípulos. Jesus foi cuspido, foi crucificado. Mas mesmo assim, enquanto ele estava batendo uma estaca em sua mão, um prego ali cavando ele na cruz, ele está dizendo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. É lógico que ele sabia o que fazia, sim, mas ele está dizendo: eu vou perdoar mesmo assim, deixando um exemplo para nós. Tudo isso ele deixou como exemplo. Não é para nós ler e jogar, não, é porque foi no passado, não é para viver agora o presente. É para nós viver esse presente. E às vezes não queremos viver. Essa é a diferença. Jesus escolhe e oferece salvação. Sabe que é pecador, sabe que não é merecedor, mas é a graça, é a misericórdia dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero correr, não quero passar das 9. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quero voltar aqui ao outro texto. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Quero voltar ao outro texto que o pastor pediu para falar. Louvado é o grande nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada unicamente a Ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Agora, com Marco, o significado do jejum, que a hora está correndo, eu quero falar um pouco sobre o jejum. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O significado do jejum em Marco 1,18, principal ensinamento sobre o jejum da Bíblia. Louvado e engrandecido é o nome. Hoje se faz vários tipos de jejum, faz o jejum de Coca-Cola, faz o jejum de chocolate. Irmão, não é pecado não, de jeito nenhum. Você pode fazer, mas também na sua saúde.
saúde. Aquilo que faz mal à saúde, mas fazer bem para você. Mas eu quero falar um pouco sobre o que está na Bíblia, sobre o jejum da Bíblia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Olha, o jejum da Bíblia fala, o jejum demonstra total dependência de Deus e não deve ser visto como uma mágica, né? O jejum muda o praticante, ajudando a liberar o espírito para uma batalha espiritual, ao invés de mudar Deus. A motivação correta do jejum: o jejum deve ser feito em segredo e com humildade, não para ser visto por outras pessoas, mas para se aproximar de Deus. Ele deve ser acompanhado de oração e meditação da palavra de Deus. Aí nós temos aqui, eu peguei só 3 tipos de jejum, e vai estar falando na Bíblia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Fala assim: jejum sem hipocrisia. A Bíblia critica o jejum hipócrita, que é feito apenas para aparentar ser justo e não para buscar a Deus verdadeiramente. Um jejum agradável a Deus envolve não apenas abstenção de comida, mas também prática como ajudar os famintos e os oprimidos, conforme Isaías 58, 6 e 7. O jejum, irmão, também, né, ele também faz parte da saúde. Mas para a pessoa fazer um jejum, se ele não conhece, tem uma dificuldade, é bom procurar um médico e ver se você pode fazer um jejum. Aí diz aqui assim, ó: é fundamental ter sabedoria e ser necessário consultar um médico antes de jejuar, especialmente por longo período, para não prejudicar a saúde. Aí está aqui os 3 tipos de jejum. Os 3 tipos principais de jejum na Bíblia são o jejum total, sem água e comida. O segundo é o jejum normal, sem sólido, com água. E jejum parcial, restrição de certos alimentos. Pastor, eu quero jejuar só de comida, não vou comer até meu dia, até a tarde, mas vou beber água. A Bíblia vai falar sobre esse jejum, você pode fazer. Mas pastor, a irmã, ela me fez mal, eu vou jejuar para Jesus cobrar dela. Isso não é jejum. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Isso aí não é jejum, isso é tentar a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque o jejum, irmão, ele vai levar você a se aproximar mais de Deus, a ter uma intimidade com Deus, a chegar mais perto de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esse é o jejum que nós devemos fazer. Aí tem aqui, ó, eu marquei aqui, jejum total. O que é? Abstância total de alimento e líquido. Como de Paulo, após seu encontro com Jesus em Damasco, ficou 3 dias em jejum. A abstância total do alimento é você levantar de manhã, lavar o rosto e começar o seu jejum. Você pode fazer isso até na hora de deitar. Falar: a partir de agora eu vou estar jejuando, vou entregar o jejum a partir de agora, começar de agora. E de manhã você se levantar, porque se você for fazer um jejum, dormir até meu dia, e meu dia levantar e entregar, isso não é jejum. Você tem que levantar de manhã, você tem que lavar o rosto, você tem que viver normalmente aquele período. Se tiver um tempo, você vai ler um pouco da palavra, você vai orar um pouco, né? Louvado e engrandecido, para que esse jejum
O jejum aprovado por Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí está aqui, ó. Propósito principal do jejum, especialmente em contexto bíblico e espiritual, é a busca a Deus. É buscar a Deus, o que envolve mais intimidade e alinhamento com sua vontade, através da oração e busca arrependimento e busca orientação a Deus. É o jejum. Quando a gente vai jejuar, a gente quer o quê? A gente quer se aproximar mais de Deus. A gente quer alimentar a nossa vida espiritual e matar a nossa carne. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor, mas é necessário? Não é necessário. Precisamos fazer. Precisamos jejuar. Nós precisamos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E principalmente nós que temos todo, o jejum é para todos os cristãos, mas nós que temos um cargo, uma responsabilidade maior, nós temos a obrigação mais ainda de jejuar. Porque vai chegar um momento que vou estar necessitando. E a Bíblia diz que tem casca de demônio, você sai com jejum e oração. E se você pegar uma casca dessa, como é que fica? Se você não jejuma, se você não ora. E numa oração, eu estava falando esse dia com o irmão, e lembrando, pastor Enoque agradeceu. Eu estava lembrando uns tempos atrás, não faz muito tempo, uns 5 anos atrás. Eu estou aqui na sede, vai fazer 3 anos. Eu estou aqui. E eu lembro que naquela época a gente fazia vigília. Então tinha vigília na São Paulo, tinha vigília no São Fernando, tinha vigília no Margarida, que hoje é Margarida, mas era São João. Tinha vigília no TV, tinha vigília no Vila Cristina, tinha vigília no Flor. Você lembra? Todo final de semana tinha 2 vigílias. Então nós íamos uma, ia noutra, um ia com o outro, e assim tinha aqui na sede, e vamos ter tempo bom. Onde Jesus curou muito câncer. Ali mesmo em São Paulo, Jesus curou câncer, que a irmã está lá até hoje. Jesus mudou. Sabe? Naquele tempo, eu não sou tão velho, vou fazer 59 ainda. Agora em janeiro eu faço 59 anos. Mas eu vim de um povo, de um ensinamento, pastor Silvio, que quando se comprava uma propriedade, fazia um culto de ação de graça. Quando informava um carro, fazia um culto de ação de graça. Quando a mulher engravidava, fazia um culto de ação de graça. Quando ganhava um dinheiro, fazia um culto de ação de graça. Quando se vendia um carro, fazia um culto de ação de graça. Sempre era culto de ação de graça. O povo era crente. É verdade, a gente sente essa falta. Você estava na igreja, a igreja estava orando. Hoje na igreja, a gente está orando aqui e está um falatório lá embaixo. A Bíblia diz: quando entrar na casa do Senhor, guarda o quê? Tem que mandar mudar a Bíblia. Em vez de parar o pé, parar a boca. É realidade, nós não estamos tendo mais oração, é verdade. Às vezes fala: mas pastor, quem é você para falar? Eu tenho a autoridade do céu para falar isso. Porque eu estou falando para a igreja de Cristo que quer morar no céu. E nós não vamos morar no céu de qualquer maneira, não. Porque a minha Bíblia diz assim: aquele que é santo, se cuide mais. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Agora quem é sujo, que se suje mais. Ele, Deus já arrancou nós da sujeira. É tempo de nós buscar ao Senhor. É tempo de nós colocar a cara no pó. É tempo de nós colocar a cara no pó. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. E aí de mim, se não pregar essa palavra, sabe, irmão? Hoje o evangelho fácil, o evangelho de autoajuda.
pode ouvir uma palavra que não agrada a ele, que ele muda de congregação. Você pode mudar de congregação, mas o céu é uma mesma porta. O caminho ainda continua estreito. A porta continua estreita. Precisamos, irmão, rever. Se viu, eu acordei na madrugada e Jesus dizendo: olha, eu te coloquei uma espada na tua boca. E aí ele disse não usá-la. Ei, irmão, não dá. Precisamos voltar, colocar o joelho no chão. Precisamos voltar a ler a palavra. Precisamos voltar a dar valor a isso aqui, ó. A estar aqui, que é a melhor parte. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí ele diz assim: o jejum também serve. Olha para que serve o jejum. O jejum também serve para fortalecer o autocontrole e disciplina. E disciplinar. Desculpa. Olha, o jejum serve para fortalecer o autocontrole e disciplinar o corpo e o espírito para alcançar maior sensibilidade espiritual, para discernir a vontade de Deus. Para nós termos esse alimento, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos meditar na palavra. Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não, Jesus não mudou, é o mesmo, ele foi o mesmo ontem, sou o mesmo hoje. Olha, eu sou eternamente louvado e agradecido ao Senhor. Eu estava lendo uma palavra, estava lendo uma palavra ontem ali em 1 Coríntios capítulo 10, e o verso 1 onde vai falar, né? O apóstolo Paulo vai falar: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daquele que já dorme no Senhor. Mas ele começou a falar ali, louvado e agradecido ao nome do Senhor, sobre aquele que foram chamados, saíram do deserto, lá no cativeiro, e foram para a terra prometida. Paulo começa a falar: mas todos foram batizados em Moisés, todos foram batizados na nuvem, todos comeram do maná e beberam da mesma água espiritual. Mas o Senhor não se agradou da maioria deles, e todos ficaram pelo deserto. E o que me chama a atenção, sabe o que é? Que todos tinham a mesma promessa de entrar na mesma terra. E dos homens que saíram lá, só entrou dois. Dos homens, só entrou dois. Pastor, mas entrou mais de 600 mil homens. Não, só entrou dois. A Bíblia fala só de dois. O resto foi tudo menino que cresceu, né? Foi os adolescentes que foram nascendo, que foram crescendo no deserto. Porque o resto entrou banho. Porque as suas obras não agradavam a Deus. Mas eles não tinham promessa. E qual era a promessa deles? Qual foi a promessa que Deus fez para eles? De tirar da servidão, de tirar da escravidão e levar para uma terra que mandava leite e mel. Todos comeram do maná. Jesus, de dia, aquela nuvem era Cristo, que ele forma numa mão para que ele não se queimasse no calor do deserto. À noite, o deserto ficava frio. Aquela mão se tornava uma coluna de fogo que ia na frente dele iluminando o caminho, e o calor aquecia ele do frio. Era Jesus. Mas mesmo assim, na primeira oportunidade, murmuravam. Na primeira oportunidade, pecavam. E aí foram tomando, e foram tomando, e foram tomando. E eu estava falando com o irmão, falei: irmão, né? Foi quando ontem eu estava levando um documento do pastor, o Cris, e a gente começou a conversar da Bíblia. Já estou encerrando.
E aí ele estava falando com ele sobre isso aí. Ele falou: meu filho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem dois livros: o livro da vida e o livro da dobra. E tudo que você faz aqui está escrito lá naquele livro. Aí ele a gente falando sobre Moisés. Quem foi Moisés? Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Ele falava para um meu amigo, né? Mas com Moisés eu falo face a face. Moisés fica 40 dias lá no monte orando. Quando Moisés desce, Moisés está com tanta presença que o povo teve que se retirar, pediu para Moisés sair, porque ele não aguentava ver a face de Moisés. Mas chegou um momento que Moisés, Deus fala: Moisés, toca na rocha. Na primeira necessidade de água, Moisés toca na rocha, e a rocha libera água, o povo bebe aquela água. Quando chega lá na frente, há uma necessidade de novo, e Deus muda. Lá atrás, Deus manda Moisés tocar na rocha. Lá na frente, Deus muda e Moisés fala na rocha. Quem sabe na cabeça de Moisés falou assim: eu não vou tocar, na outra eu vou tocar de novo. Mas a obediência, irmão, precisa existir. E Moisés bate na rocha. A rocha libera água, porque o povo precisava beber água. Mas quando ele chega perto do Jordão, Deus chama Moisés para o assento de conta. Está dizendo: Deus esqueceu? Não esqueceu. Moisés, chama Josué, levanta ele como teu sucessor, porque tu não vai entrar na terra prometida. Eu vou te mostrar, Moisés, mas tu não vai entrar, tu vai morrer. Mas Senhor, por que eu vou morrer? Moisés, lá no deserto, tu não me glorificaste. Olha a cobrança, olha o acerto de conta. Deus chamou no particular. Deus me vergonha, né? Deus me vergonha, irmão. Ele chamou no particular, levou Moisés no particular, falou: Moisés, agora vamos acertar a conta. Sabe aquela desobediência lá atrás? Eu não esqueci, não. Não caducou. Ele não mais hoje, nem dívida está caducando mais. Você está sendo pecado caduca? Não caduca, não. Precisa ser confessado. O pastor Francisco, não é? Precisa ser confessado e precisa ser deixado. Aí ele disse: Moisés, olha, eu prometi isso aqui, mas tu não vai entrar. E não vai entrar por causa disso. Ele, tudo que nós fazemos aqui, seu pai não vê, sua mãe não vê, seu esposo não vê, sua esposa não vê, seu pastor não vê, seu pastor terreno, porque aquele que dá, ele está vendo e está marcando. A sua sorte e a minha sorte é que ele está dando tempo para nós se arrepender. Ah, mas Jesus está demorando. Não está, não. Ele está dando oportunidade. Ele não está demorando, não. Ele está dando oportunidade para nós se arrepender e confessar. Ele está dando oportunidade para a minha família, meus irmãos, ainda confessar Jesus como Salvador. Ele está dando a oportunidade. Ele não está demorando. Então, igreja, tome cuidado. Tome cuidado. Alguém veio falar para mim na padaria, falou assim: pastor, então Deus veio para mandar a gente para o inferno? Deus veio para mandar a gente para o inferno? Não. Você vai com as suas pernas. Você vai com as suas pernas. Deus não manda ninguém para o inferno. Ninguém. Isso é mentira. Deus não manda ninguém para o inferno. É o próprio homem que vai com as pernas dele. É o seu seio, é as suas decisões aqui que vai levando você para o caminho que conduz à perdição, mas enquanto a vida há esperança. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Falei: mas como é que um Deus tão bom faz um lugar desse tão ruim? Não, ele fez porque já tem gente ruim para ir para lá. Quando ele fez, já existia um ruim que foi jogado lá. Então precisava desse lugar. Agora você quer evitar ele. Igreja, que Deus nos ajude.
que Deus nos dê graça, que nós venhamos olhar a nossa chamada, obreiro da casa do Senhor. Deus nos chamou para nós mostrar ao pecador a graça. Deus nos chamou para nós levar o pecador, a misericórdia de Deus. Ela ainda continua operando, a misericórdia de Deus ainda vai alcançar os pecadores. Não importa qual foi o pecado dele, Deus alcança. Não interessa se é um traficante, não interessa se é um assassino, se é um estuprador. Ei, nós não temos o direito de julgar, porque Jesus disse: com a medida que vocês julgar, vocês vão ser julgados. Ei, nós não somos juiz. Nós temos que apresentar uma solução. Eu não tenho, mas eu mostro quem tem. Eu não posso, mas eu mostro quem pode. Eu não faço, mas eu falo de quem faz. Foi para isso que nós fomos chamados, para falar desse amor, para falar desse evangelho, desse Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou, que nós venhamos tentar a nossa chamada, o objetivo principal da nossa chamada, porque nós estamos esquecendo. A realidade é essa. Nós parece que foi chamado só para fazer festa e para comer. É realidade, pastor, é realidade. Mudou o propósito. Mas o propósito principal de Jesus para a nossa vida não foi essa não. O propósito de Jesus para a nossa vida foi ir e pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo, porque tem que permanecer até o fim. Esse é o principal objetivo da nossa chamada. Que nós venhamos rever a nossa chamada, irmão. Que nós venhamos rever. Que nós venhamos amar estar aqui na casa do Senhor. Não venha só porque o pastor está. Aliás, eu vou porque o pastor Aparecido não salva ninguém. Pastor Joel não salva ninguém. Pastor Jeremias não salva ninguém. Nenhum desse pastor aqui salva ninguém. O único que salva é Jesus. Eu vou porque eu tenho alegria. Eu vou porque eu tenho prazer. Eu vou porque eu amo Ele. Eu não venho porque eu sou apaixonado, porque eu sou apaixonado por Jesus, não. Nem pela minha mulher eu sou apaixonado. Não, nunca fui apaixonado por ela. Nunca fui. Nunca, nem de solteira, pastor. Não. Eu amo ela, é diferente. Porque paixão é coisa que arrebenta. É coisa hoje, mas não é mais. O amor não, o amor permanece. O amor ama quando está nova e ama quando está na idade. O amor não acaba. Não é isso, pastor? O amor, a compreensão não acaba. Sabe? É a diferença de amor para paixão. Sabe, irmão? Aí, mas eu sou apaixonado por Jesus. É nada, rapaz. Porque você sai daqui e já está pecando. Você tem que amar Jesus. E quem ama Jesus não peca. Quem ama Jesus tem prazer de estar na casa dele. Quem ama Jesus tem prazer de meditar na palavra dele. Quem ama Jesus tem prazer de estar na escola bíblica dominical. Quem ama Jesus tem prazer de estar num ciclo de oração. Quem ama Jesus, irmão, tem prazer. Essa é a realidade. Que nós vemos rever como nós estamos servindo a Jesus. Qual o propósito? Não, eu estou lá porque eu estou atrás de uma casa. Eu estou lá porque eu estou atrás de um emprego. Eu estou lá porque eu estou atrás, sabe, da minha aposentadoria. Então a motivação está errada. Eu estou aqui porque Ele é o único caminho. Eu estou aqui porque Ele é a verdade. Eu estou aqui porque Ele é a vida. Eu estou aqui porque Ele é a ressurreição. Eu estou aqui porque Ele é o pão da vida. Eu estou aqui porque Ele é o maná descido do céu. Eu estou aqui porque Ele é a água que mata a sede. Eu estou aqui porque Ele é o meu guarda fiel. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu dependo e necessito dEle. É por isso que eu estou aqui, sabe por quê? Porque sem Ele eu sou como uma folha seca que voa no vento sopra. Eu era assim. Ei, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Nós somos dependentes.
dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue falando ao nosso coração, que nós venha rever, que nós venha reparar, sabe, e tirar a falta, louvado e agradecido ao nosso Deus, nós venha voltar a colocar de novo o rosto no pó, louvado e vamos tirar, sabe, vamos tirar o pó da cara e vamos colocar o rosto no pó, vamos clamar, louvado e agradecido ao nome do Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, ainda vem aquele que é santo, santifique. Ei, que nós venhamos santificar nossas vidas para Ele usar para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe a igreja, que Deus continue falando no nosso coração. Vamos nos colocar de pé e vamos estar agradecendo a Deus.